Quando nós falamos sobre o espectro autista, nós precisamos lembrar um pouquinho da história do autismo, como tudo começou. Em 1943, sai a primeira pesquisa, primeira publicação científica de Leo Kanner, em que ele aborda sobre os autistas moderados e severos. Em 1944, sai a segunda publicação de Hans Aspinger, quando ele fala, então, dos autistas de leves e com boa funcionalidade. Essa publicação é muito importante e ela acompanha toda a história do autismo por muito tempo, até sair o DMS-5, quando a gente já não tem mais a síndrome de Asperger e passa a ter, sim, esses autistas incluídos dentro do nível 1 de autismo, que é o que nós temos atualmente. Dentro de tudo que nós conversaremos hoje, nós falaremos com base no DMS-5, certo? Então vamos lá. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e não uma dificuldade de aprendizagem. Por isso que ele é tratado por neuropediatras e a criança que se encontra no espectro autista, ele recebe todo um acompanhamento multidisciplinar, TO, que é terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagoga, psicóloga, muitas vezes realiza acompanhamento também com ecoterapia, entre outros. Bom, a principal característica das crianças autistas e também do adulto, que muitas vezes só descobre que é autista já na vida adulta, é o déficit significativo da interação social. Mas esse é um detalhe que pode ser, sim, superado com muita terapia. Por isso, quanto antes se é diagnosticado o autismo na criança, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhores serão os resultados. E quanto antes o adulto souber que ele é autista, ele também poderá sofrer menos realizando terapias de acordo com aquilo que ele ainda precisa superar. A causa e os fatores do autismo são genéticos, ou seja, não é culpa da mãe, não é culpa de ninguém, é algo genético. É mito dizer: "Ah, a mãe não comeu bem", algo que a mãe tenha feito. Não, gente, não são fatores, relacionados à maternidade. É algo genético, pode sim ser por medicamentos que a mãe tenha tomado, problemas desconhecidos, certo? E o autismo é uma deficiência invisível. Nós não podemos dizer que alguém é autista só de olhar, certo? Então, por isso que muitas pessoas estão no espectro e nós não sabemos. Muitas pessoas encontram-se no espectro e não têm diagnóstico, porque ele é uma deficiência invisível. E todo autista tem os seus direitos assegurados por lei como um deficiente. Então, quando você ver um símbolo de acessibilidade, lá está o autista com seus direitos assegurados. Lembre-se disso, ele tem direitos, assim como qualquer deficiente. Certo? Bom, vamos saber um pouco mais sobre autismo. Será que é igual para todo mundo? Não. Nós teremos três diferentes níveis. Vamos conversar sobre eles. O que é o nível 1 de suporte? O nível 1 de suporte é aquele autista que pode apresentar um pouco mais de dificuldade de interação social, um pouco mais de dificuldade nas conversas, mas que não apresentou um atraso na fala, que se desenvolveu bem ou até que apresentou, mas muito pouco. Então, é o autista com nas atividades do dia a dia, ele consegue se desenvolver bem e precisa de pouco apoio ou praticamente nenhum para a realização dessas atividades. Uma coisa muito importante: uma pessoa que é nível 1, ela pode ser nível 1 em determinada área e ainda precisar de um apoio, um suporte maior em outras, e ser nível 2 de suporte. Nem sempre, e aí, muitos neuropediatras, eles não classificam as crianças, eles não dizem: "Ah não, o seu filho é nível 1 ou 2 de suporte". Por quê? Eles defendem a linha de raciocínio de que as crianças precisam ser
desenvolvidas. Quanto mais desenvolvido for, mais estimulado for, mais rápido vai trocar o nível de suporte. Sendo o nível 3 passa a ser nível 2, o nível 2 passa a ser nível 1. Daqui a pouco a criança até foi tão estimulada na área da comunicação que ela era nível 2, não falava muita coisa, começou a falar mais e em outros, nas questões motoras, ela ainda é nível 2 de suporte, mas na área da linguagem passou a ser nível 1, ou o contrário. Então, nós podemos ter uma criança que tem, hã, que é nível 2 de suporte em uma determinada área, que já é aquela criança que necessita de mais apoio, tem uma dificuldade maior para interagir socialmente, ela lida tem mais dificuldade para lidar com mudanças, rotina na rotina dela, né. E até ela apresenta algumas dificuldades na comunicação verbal, podendo ser ela verbal ou não, enquanto que o nível 1 de suporte sempre será verbal, certo? O nível 2 talvez não seja, pode ser não verbal. O nível 3 de suporte, ele precisa de muito apoio, realmente. São as crianças e adultos que muitas vezes não conseguem, iniciar a comunicação e se mantêm como não verbais, e precisam de um apoio, um suporte, para a maior parte das atividades que realizam no dia a dia, desde cortar os alimentos, tomar banho, e muitas vezes não conseguem uma integração na escola regular, necessitando permanecer em escola especial. Agora, qual é o papel da família no desenvolvimento da criança autista? Bom, nós temos uma tríade muito importante: família, escola e equipe multidisciplinar. Se nós tivermos essa tríade conectada, a criança voa para o mundo. Ela não vai encontrar limites. O limite de uma criança autista está em quem a rotula como autista, em quem não acredita que ela tem potencial. Quem acredita nela vai fazê-la voar, seja juntando equipe multidisciplinar, família, médico, escola. Quando nós oferecemos o melhor para essas crianças, vamos colocá-la para praticar esportes ao ar livre, natação, música, idiomas. A agenda está cheia, vamos para ecoterapia. A mãe já está envolvida com tudo, é pai envolvido, é família, é dinda. O que acontece? Essa criança automaticamente vai perdendo os medos e ela vai se tornando uma criança normal, ela vai superando os desafios e ela passa a se incluir no mundo dos seus colegas de escola e futuramente ela pode vir a fazer parte do que hoje nós temos, numa estatística no Brasil, que 15% em média dos autistas diagnosticados passam a ser pessoas que vivem fora do espectro. Por quê? Superaram todas as adversidades que ele coloca pra gente. Então, você quer ver o seu filho, o seu familiar ou você mesmo, que daqui a pouco acha ou tem dúvida se encontra no espectro, então procure um profissional qualificado para lhe auxiliar nesse processo, nessa descoberta, faz uma avaliação e não tenha medo. O diagnóstico só auxilia e só vem para beneficiar, ele não vai rotular. Um diagnóstico não é uma sentença, é uma descoberta que permite evoluir. É uma carta de liberdade, porque daí a gente sabe como fazer e o que fazer para superar todos os desafios, certo? Se você ficou curioso para saber e entender mais por que tanto sobre esse assunto aqui no canal da VIP, vou te contar. Aqui nós atendemos a diversas crianças autistas com muito amor, carinho e profissionalismo. Então, se o seu filho se encontra neste quadro, não se preocupe. Esse transtorno não vai gerar nenhum problema para gente. A nossa equipe está preparada.